Fala galera, tá começando agora mais uma aula da nossa oficina de redação e como eu disse para vocês na semana passada, nós acabamos com o conteúdo teórico, né, da produção da redação modelo Enem, tanto que a gente fez uma revisão estrutural na semana passada e comentou também as falhas argumentativas e hoje, para a gente poder fechar com chave de ouro o conteúdo teórico, nós vamos corrigir 6 redações. A ideia é você conseguir aplicar todo o conhecimento teórico que você adquiriu ao longo dessas 17 aulas, para que nessa aula 18 você aplique para entender como que a sua correção é feita, como que sua redação é corrigida e como que você aplica esse conhecimento e quais são as maneiras corretas e incorretas de fazer essa aplicabilidade. Então, se você ainda não pegou um papel, uma caneta, pegue, abra sua apostila, vá fazendo as anotações, porque os exemplos que estão aqui projetados também estão na sua apostila, vai pegando ela, faz as suas anotações e conforme a gente for lendo os exemplos, pense em quanto você daria na competência 1, que é a competência que analisa gramática, erros de pontuação, de acentuação e etc. Na competência 2, que é a competência que avalia a sua transdisciplinaridade. Na competência 3, que avalia a sua criatividade. Na competência 4, que é a coesão, e a 5, que é a sua proposta e invenção. Claro que as competências têm critérios muito mais densos do que esses, né? Mas de maneira simplista, a gente consegue definir cada competência com esses critérios. Beleza? Então vai anotando que no final eu vou dizer quanto essa redação tirou, não numa correção qualquer, mas na correção do Enem. Essas redações que a gente vai analisar hoje são redações que foram feitas no vestibular de 2018, cujo tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. São 6 redações reais com notas reais. Então é por isso que é um ótimo parâmetro para você aplicar todo o seu conhecimento teórico e perceber onde você está nesse nivelamento de redações. Beleza? Vamos começar então? Essa é a primeira redação. E a introdução diz assim, ó. A internet tem se tornado cada vez mais utilizada nos últimos anos, seja por jovem ou por pessoas mais velhas. Reparem que esse parágrafo já acabou. Esse parágrafo tem só 2 linhas, mas ele não tem todos os 3 elementos, ou seja, contextualização, tese e fechamento, que são exigidos no parágrafo de introdução. Então isso já mostra que eu vou ter aqui um erro de paragrafação. Eu vou ter mais parágrafos do que o necessário. Por quê? Quando a gente começa a ler o segundo parágrafo, olha o que a gente percebe. Juntamente com o aumento do uso da internet, vem um aumento de informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, que o usuário recebe. E isso pode acabar influenciando na maneira da pessoa agir ou pensar. Aqui nós temos a tese. E a tese ela deve vir dentro do parágrafo de introdução e não em um novo parágrafo. E é por isso que nós temos aqui um erro de paragrafação. Deveria ser um parágrafo só, esses 2. Beleza? Vamos então para o terceiro parágrafo. Fatalmente existirão pessoas mal intencionadas que vão manipular a informação que chega até os usuários da internet. Assim sendo, muitas vezes controle sobre sua maneira de pensar e agir. Reparem que esse parágrafo, que deveria ser um parágrafo de desenvolvimento, é um parágrafo que nada mais, nada menos faz uma paráfrase dessa tese, né? Porque a tese aqui fala que manipula a maneira de agir ou pensar. E esse argumento defende que manipula a forma de agir ou pensar. Então nós temos aqui 3 parágrafos. 1, 2, 3, que na verdade dizem a mesma coisa e todos esses 3 parágrafos poderiam configurar o parágrafo de introdução dessa redação. Beleza? Reparem também aqui que eu tenho fatalmente, não tenho conectivo de gancho começando. Sabe onde eu tenho conectivo de gancho? Nos 2 parágrafos que quem escreveu essa redação, o candidato que escreveu, transformou a conclusão em 2 parágrafos e separou com conectivo de gancho, primeiramente, segundamente, não os desenvolvimentos, mas sim as suas propostas de intervenção. Repare aqui, primeiramente, para evitar a circulação de informações falsas, proponho a criação de um programa de verificação de informação que fará diversas pesquisas para confirmar se o que o usuário está lendo é verdade. Repare que primeiro eu tenho um erro de conjugação na primeira pessoa do singular. A gente não pode escrever a nossa redação modelo Enem na primeira pessoa do singular porque gera muita subjetividade. A gente precisa ter um texto mais científico e menos subjetivo. Então temos um erro aqui, mas eu marquei não por causa disso. Eu marquei para mostrar que essa é a primeira proposta de intervenção e a segunda está aqui. Segundamente, propõe aos usuários que não se deixem levar por qualquer texto, matéria ou vídeo que eles vejam.
Então, reparem que além dos erros de estruturação de parágrafo, que deveriam ser 4 e não tantos parágrafos como nós vimos aqui, não dividir a conclusão em 2 parágrafos, os 3 primeiros seriam todos a introdução, a gente também tem uma superficialidade na proposta de intervenção. A proposta de intervenção deveria responder o que será feito, quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e por que vai fazer. E aqui eu só tenho algo superficial. As informações devem ser verificadas, né, se são verdadeiras ou falsas, as pessoas têm que prestar atenção. É muito superficial. Pensando nisso, quanto que você daria nessa redação? Não só no total, mas na competência 1, 2, 3, 4, 5. Essa foi a nota que essa redação tirou. 360, 120 nas competências 1 e 4, gramática e coesão, e 40 nas outras competências. Por quê? A 2 e a 3 são as competências de argumentação. Argumentação com transdisciplinaridade e argumentação com criatividade. A gente conseguiu perceber que quase não há argumentação, na verdade, quase a fuga do tipo de texto, porque a tese está junto do desenvolvimento em vez de dentro da introdução. E olha, tirou só 40 na competência 5, por quê? Porque era uma proposta vaga. Proponho conscientização, proponho que as pessoas prestem atenção nas matérias que leem, isso é superficial demais. E é nesse sentido que a gente ganha apenas 40 na competência 5. Beleza? Vamos para a redação número 2, então. Reparem que ela já é maior. Na outra, a gente teve 3 parágrafos do mesmo slide. Aqui, só couberam 2 parágrafos. E o tamanho faz toda a diferença na sua redação. Modelo Enem. Beleza? Vamos lá, então. A maioria da população hoje em dia tem acesso à internet, que é o principal meio de comunicação e a forma mais rápida de adquirir informações. É a contextualização. A tecnologia tem tido avanços acelerados e, junto a isso, ganhado cada vez mais espaço na sociedade. Repare que esse segundo período ainda não é tese, continua sendo uma contextualização que fala de tecnologia. Eu precisava que nesse parágrafo eu já tivesse a minha tese, mas ela não está aqui. Para onde ela foi? Para esse segundo parágrafo. Esse universo paralelo à tecnologia tem ganhado poder sobre as pessoas, o que facilita a manipulação das mesmas. Então, reparem que esses 2 parágrafos deveriam ser o primeiro parágrafo e não utilizem das mesmas como recurso anafórico. Ele não é aceito gramaticalmente por todas as gramáticas normativas. É melhor que você utilize outras referências anafóricas, como os pronomes demonstrativos ou pessoais. Este, essa, aquele, ele, ela. Beleza? Então, nós temos aqui esse problema também de paragrafação. Terceiro parágrafo. A maioria dos que têm algum acesso a alguma rede social são acomodados e não se preocupam em pesquisar o que leem, pois acham que tudo que está na internet é verdade e pode confiar. Porém, a maioria dessas verdades são baseadas em opiniões. Então, repare que o argumento desse parágrafo é que a sociedade é acomodada, né? É preguiçosa na hora de pesquisar a veracidade das informações. E, mais uma vez, eu não tenho conectivo de gancho para começar a redação. E reparem como que a influência da mídia faz você escrever uma redação que todo mundo escreve. Como assim, prof? O tema era fake news? Era informações verdadeiras ou falsas? Não, era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Só que nas vésperas desse vestibular, muito se falou em fake news. Então, esse virou um top de que seria uma proposta a cair. Então, como muitos alunos foram pensando que esse seria uma possibilidade, quando eles viram o tema, eles deram um jeito de enfiar essa proposta. Mas cuidado com isso, porque olha que irônico, num tema que discutia manipulação, os candidatos foram manipulados a escrever uma redação com um tangenciamento de tema, que é falar de fake news, sem ligar as fake news ao algoritmo que faz você receber as fake news que você vai acreditar por causa da sua bolha social. Se você falasse isso, aí sim seria uma ótima forma de utilizar as fake news. Só que vocês já podem reparar que eles utilizam de maneira leviana. Por quê? Só fala que há fake news porque há fake news. Né, que a internet traz fake news e não pensa tanto nessa manipulação do comportamento do usuário de maneira mais profunda e mais complexa. Então, cuidado com isso. Beleza? Continuando. Com a sociedade sendo feita de marionetes, facilita com que alguns ganhem vantagem sobre isso. Um dos exemplos importantes é a campanha eleitoral do Donald Trump, que, todos sabem, foi uma campanha baseada em fake news, uma maneira de manipular a população. Reparem que eu tenho aqui 3 parágrafos, só que esse parágrafo, ele começou e, entre aspas, terminou nesse ponto, mas a ideia não terminou de ser desenvolvida. Tanto
que ele continua a falar de fake news no próximo parágrafo, que foi inadequadamente dividido. Essas fake news podem gerar muitos fatos negativos, como geração de ódio e mentiras que podem acarretar até mesmo na violência. Então, de novo, temos um erro aqui de separação de parágrafos. E, por fim, a conclusão, que em vez de começar com portanto, utilizou o para concluir. A sociedade, primeira proposta, deve ter uma educação para que a mesma tenha hábitos de pesquisa. Segunda proposta, precisa-se fazer com que os usuários dominem a internet e não a internet dominar as pessoas. Terceira proposta, além disso, deve haver um controle com o que é lançado na internet e isso deve partir de cada um. Reparem que aqui eu tenho 3 propostas superficiais, 3 propostas curtas e o seu objetivo é fazer pelo menos uma proposta completa com os 5 elementos. E aqui eu tenho 3, que nenhuma dessas 3 tem os 5 elementos. Então a gente consegue perceber esse erro na elaboração da proposta de intervenção. E quanto que vocês dariam para essa redação? O Enem deu 560, 140 nas competências 1 e 2, 80 na competência 3 e na competência 5 e 40 na competência 2. Reparem que 80 pontos na competência 5 é porque ele só desenvolveu 2 elementos da proposta de invenção. Ele descreveu 6 elementos? Sim, mas foram 3 propostas. Então foram 2 elementos para cada proposta. Você não vai ganhar 200 pontos, né? 40 para cada elemento repetido, para proposta repetida. Você não vai ganhar ponto por isso, você vai ganhar os 40 pontos para cada elemento dentro da mesma proposta. Por isso, quando você faz mais de uma, aquela que é mais completa, que é utilizada para contar os seus pontos de intervenção. Beleza? Terceira redação. Na última década, o crescente uso da internet e das redes sociais ocasionou a criação de meios de manipulação de indivíduos e informações. Levando-se em consideração, é possível perceber que a todo momento pessoas do mundo inteiro estão compartilhando fotos, vídeos e ideias nas redes sociais. Aqui a gente consegue perceber que há uma contextualização e um posicionamento. Então eu tenho uma divisão de parágrafo adequada. Essa de fato é a nossa introdução. Agora, quando a gente começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento com além disso, isso é um indício, é um sintoma de que eu tenho um desenvolvimento equivocado. Porque não pode ser além disso, porque a gente não desenvolveu nenhum argumento ainda. A gente só colocou a nossa tese, então deveria ser primeiramente nesse parágrafo e no terceiro parágrafo além disso. Então isso já mostra um erro de coesão e coerência, beleza? Mas vamos ler. Ao usar aplicativos como Facebook e Instagram, todas as informações pessoais como pesquisas, amigos e localização atual são armazenadas pela empresa. Com isso, é criado um algoritmo que só mostra para usuários pessoas e ideias que o agradem, criando assim um certo grau de intolerância política e pessoal. Então aqui ele está desenvolvendo a ideia, o argumento de que a manipulação controle de dados gera uma manipulação do pensamento que tem como consequência intolerância política e pessoal. Lembra que eu disse que o além disso é um indício de que eu tenho um erro de estruturação, um erro de coesão e coerência? Olha o que seria o terceiro parágrafo que deveria desenvolver uma nova ideia. Recentemente, o criador da rede social do planeta, o maior rede social do planeta, foi a um júri para responder sobre acusações de venda de informações de usuários para multinacionais, que causou a manipulação de ideias e resultado das eleições norte-americanas. Reparem que no outro parágrafo ele falou de uma intolerância política, e aqui ele continua falando de política. Então ele poderia utilizar esse parágrafo como um exemplo do argumento anterior e aqui trazer um novo parágrafo, o que não aconteceu. Por fim, para evitar casos semelhantes, é fundamental a atuação do Estado, quem? Através da criação de leis para a regulamentação do armazenamento e distribuição de dados pessoais por parte de empresas, para quê? Visando a proteção do cidadão contra manipulações. A realização de campanhas online e em lugares públicos pode auxiliar na conscientização da população. Reparem que, mais uma vez, temos uma conclusão que tem 2 propostas, a primeira maior, ainda não completa, mas maior, e a segunda menor, e ainda nenhuma redação fez a frase otimista cíclica, que é aquela que retoma o conteúdo da sua contextualização. E essa redação
Eu já estava achando que essa redação tinha tirado e seria o slide que mostrava a nota justamente porque aquele parágrafo foi o de conclusão. Só que ele dividiu a conclusão em 2 parágrafos. Igual a primeira redação que a gente viu, que eu tinha o primeiramente, o segundamente, eram 2 parágrafos e ambos faziam parte da conclusão. Aqui nós temos o mesmo erro. Nós temos 2 parágrafos de conclusão e não só parágrafo de conclusão. A prova disso é esse conectivo. Olha como é que ele começa esse parágrafo, esse segundo parágrafo de conclusão. Dado todas as informações expostas, é possível perceber que a falta de regulamentação e mecanismo como algoritmos são fatores contribuintes para a manipulação de ideias e pensamentos. Sabe o que é isso aqui? É a retomada da tese. Ele deveria ter colocado esse período, depois aquele parágrafo que a gente acabou de ler, que seria a proposta de invenção, e depois colocar o que aqui configura a terceira intervenção dele, que é e cabe ao governo criar leis para garantir a segurança do povo. E, como eu disse, não tem frase otimista cíclica. Essa redação tirou 680. 120 na competência 5, porque eu tinha ali 3 elementos, né? Quem, como e para quê. Eu tinha ali na outra proposta. 120 também nas competências 2 e 4, e 160 na 3 e na 1. Vá comparando aí com os valores que você deu para ver se você está utilizando um parâmetro, não só um parâmetro verossímil em relação à correção do Enem, mas um parâmetro verossímil em relação a qual tipo e qual nível de redação você deseja chegar, beleza? É importante entender que nossa redação, ela precisa ter um alto nível, porque o nosso objetivo é medicina. Então você não pode usar uma régua de parâmetro baixa, você precisa utilizar uma régua de parâmetro alta, beleza? Então talvez você poderia ter escrito uma redação dessa e não tiraria 680. Então lembre também de utilizar um parâmetro não só geral para dar notas a essas redações, lembrando que não é vingança, é para você corrigir de fato quanto a pessoa tiraria e não tentar se vingar das suas notas descontando ponto dessas redações, mas também entendendo que você precisa de um parâmetro individual, porque você conhece os seus limites e você conhece até onde você consegue chegar. Então, esse deve ser o seu parâmetro individual. Aqui eu te dou um parâmetro do Enem, que foram as notas reais dessas redações reais de 2018. Beleza? Quarta redação. Com o avanço da tecnologia durante a terceira revolução industrial, a internet foi ganhando cada vez mais visibilidade. Atualmente, cerca de 90% das populações mundiais usam essa descoberta. Primeiro ponto positivo. Reparem que essa é a primeira contextualização com uma ideia diferente. Todas as outras falaram, não, porque a internet é importante, a internet ela acontece, mostrando o quê? Aquele tipo de contextualização que a gente chama de declaração inicial, quer dizer mais do mesmo. Aqui não, eu utilizei uma alusão histórica. Eu falei da Revolução Industrial, então isso já traz uma pontuação maior, porque eu trouxe um conteúdo diferente na contextualização. Mas reparem, nesse dado, 90% das populações usam essa descoberta. Gente, vocês acham que 90% dos 7 bilhões de habitantes do mundo têm acesso à internet? Não, não tem. Nós temos um pouco mais da metade, ou melhor, perto da metade que nós temos de acesso à internet no mundo. Então esse dado é um dado necessariamente inventado. Repare que ele poderia só falar da Revolução Industrial, não precisava acrescentar essa informação inventada. Seria melhor, inclusive, porque é um dado tão inverossímil e sem fonte que ele não é utilizado de maneira positiva, traz uma posição negativa para análise dessa redação, beleza? Então, como sempre eu digo, cuidado. Diga dados que você de fato conheça, que você de fato tenha fonte. Não faça um raciocínio indutivo, porque você pode cair nesse erro. Por que vocês acham que esse aluno escreveu que 90% da população mundial tem acesso à internet? Porque 90% das pessoas que ele convive, que ele conhece, tem acesso à internet. Então ele fez um raciocínio indutivo. Se esse grupo aqui que eu conheço, 90% tem acesso à internet, quando eu vou generalizar esse dado, vai continuar essa porcentagem. Mas isso não é verdade, beleza? Enfim, apesar disso, eu tenho aqui o início da minha tese marcado pelo porém. Porém, tudo tem suas consequências. Por exemplo, a alta dependência, a utilização da tecnologia para manipular os usuários. Dessa forma, percebe-se que as atuais sociedades estão sendo alienadas. Reparem que aqui é o primeiro parágrafo que eu tenho o fechamento da introdução.
Percebe-se que as atuais sociedades estão sendo alienadas, né? Eu tenho o primeiro período com contextualização, o segundo com tese, o terceiro com fechamento. É o parágrafo mais adequado de introdução que vimos até agora. Olha como é que começa o parágrafo de desenvolvimento, conectivo de gancho. Primeiramente, a criação desse meio facilitou o dia a dia das pessoas. Mas, entretanto, olha o exagero de conectivo, né? O mais e o entretanto são sinônimos, não precisaria utilizar os dois, ou mais ou entretanto. Gerou uma dependência ao longo dos anos para a comunicação e utilização dos profissionais em centros de pesquisa. Por conta das populações serem preguiçosas e da velocidade de resolução dos problemas com esse avanço tecnológico no século XXI. Com isso, convenha-se que apesar da internet trazer benefícios, ela também trouxe malefícios. Então reparem que o argumento que foi desenvolvido nesse parágrafo foi o argumento da dependência tecnológica. O próximo argumento que foi desenvolvido não foi já da dependência, foi uma outra forma de analisar o fato. Olha só. Por outro lado, de novo um conectivo de gancho, é necessário saber que por conta da alta dependência desse meio, as empresas se aproveitam e possuem capacidade de retirar informações pessoais ou opinião dos usuários das redes sociais através de de joguinho bobo ou fazendo uma invasão de privacidade sem demonstrar para o dono da conta a fim de lucrar, manipular em cima desses seres humanos. Então reparem que ele utilizou o segundo desenvolvimento com o desdobramento da dependência. Como que as empresas manipulam, esse é o segundo argumento, a manipulação. Manipulam o comportamento do usuário a partir dessa dependência. Mas reparem também o tamanho desse período. Olha como é que esse período foi longo. Eu tenho uma redação, um parágrafo, que eu tenho 6 linhas. Dessas 6 linhas, eu tenho 5 configurando um mesmo período. Período longo é um erro de coesão, beleza? E depois um curtinho. Logo, pode-se afirmar que muitas pessoas estão sendo manipuladas, que é o fechamento do desenvolvimento 2. E vamos para a conclusão. Sendo assim, de novo conectivo de gancho, é indispensável a adoção de medidas capazes de amenizar estes problemas. Aqui nós temos a retomada da tese. Vamos então para a proposta de intervenção. Logo, o governo, com a ajuda de empresas de mídia, poderia criar campanhas, reparem que nesse parágrafo eu tenho uma proposta de intervenção, de conscientização através de cartazes nas ruas, a fim de diminuir manipulações, pois os povos estão sendo alienados a cada segundo online. Repare que estruturalmente, nessa proposta, nós temos 5 elementos. Como assim estruturalmente? O governo, com a ajuda de empresas das mídias, é o nosso quem? O que eles vão fazer? Criar campanhas de conscientização. Como? Através de cartazes nas ruas. Para quê? A fim de diminuir a manipulação. Por quê? Pois os povos estão sendo alienados a cada segundo. Queridos, qual é o problema dessa consideração, nessa proposta de intervenção? Apesar da estrutura pressupor os 5 elementos, faz sentido eu conseguir conscientizar uma população que vive dependendo da internet com cartaz na rua? Vocês acham que realmente essa é uma forma de você conscientizar massivamente as pessoas que a gente escreveu na redação inteira que são dependentes tecnológicos por meio de uma forma de conscientização que não usa tecnologia? De uma conscientização que são cartazes nas ruas, que é até mais difícil e mais poluente se produzir do que se fosse uma propaganda na internet? Reparem então que o conteúdo faz toda a diferença para você validar esses pontos que você já estruturou. Tranquilo? Vamos continuar então. Além disso, a dependência da tecnologia precisa ser solucionada por meio de novas pesquisas financiadas pelos governantes e empresas privadas. Essa é a segunda proposta de invenção. Reparem que ela é curta porque ela é tropicalizada e é assim que deve ser mesmo. Portanto, adotando essas medidas, a internet deixará de ser visto como mal do século. Aqui eu até tenho uma frase otimista, só não é cíclica, né? Porque não se fala de mal do século quando na contextualização. Se falasse não da segunda geração romântica que tinha, né, o ultrarromantismo, o mal do século, aí sim eu conseguiria utilizar uma metáfora, apesar do mal do século ser algo muito mais associado ao tema de depressão do que de tecnologia. Mas mesmo assim ainda seria uma forma de ser cíclica. Aqui a frase é otimista, mas não é cíclica. Quer saber quanto que essa redação tirou? 740. Como assim, prof? 740? Porque você tem 2 corretores. Então, as notas que eles te dão são somadas e divididas por 2. Então, aqui, por exemplo, como que essa pessoa conseguiu tirar 140 na competência 2 se a pontuação é ou 120 ou 160? Porque um corretor deu 120,
Outro corretor deu 160, dividido por 2 deu 140. Então, com essas notas, esse candidato conseguiu tirar 740. Repare que ele quase conseguiu 200 na competência 5. Não conseguiu porque não tinha 5 conteúdos adequados dentro daquela estrutura. Um conteúdo não fazia valer aquela estrutura dos 5 elementos. Beleza? Quinta redação. Em um cenário cada vez mais globalizado, o uso da internet e das redes sociais se torna cada vez mais intrínseco no cotidiano da população. De acordo com o IBGE, em 2016, 64,7% das pessoas a partir de 10 anos de idade utilizaram a internet. Por conseguinte, estavam expostas a todos os males da presente rede. Nicholas Negroponte, cientista estadunidense, considera que a computação não se trata mais de computadores, se trata de vidas. Reparem que aqui eu tenho uma contextualização que não é por declaração inicial, é por um dado que tem fonte e é real, além de atual, e eu ainda tenho uma citação. Então a gente consegue perceber como que o conteúdo dessa contextualização é muito mais denso, como apresenta uma bagagem cultural muito maior do que as outras que a gente viu até então. Beleza? Segundo parágrafo. Sob esse viés, conectivo de gancho, torna-se notório o impacto que a internet tem sobre os internautas, que em sua maioria usam esse veículo para acessarem suas redes sociais, onde são cadastradas informações pessoais e detalhes sobre suas vidas são expostas. Vale ressaltar que o CPF dos internautas tem sido requisitado cada vez mais por diferentes sites, vulnerabilizando ainda mais o usuário. Então, o argumento que foi desenvolvido e concluído nesse parágrafo foi a vulnerabilidade social, a qual nós somos submetidas por meio da exposição de dados na internet, dos nossos dados pessoais. Beleza? O segundo desenvolvimento diz assim, ó. A partir das informações compartilhadas, os moderadores, deveria ser, né, da rede, têm acesso livre aos gostos e opiniões de seus utilizadores. Assim, o sistema passa a entender o usuário e a filtrar as informações que ele recebe. Por conseguinte, as notícias, os vídeos, a alta gama de informação que o internauta é exposto será fruto da manipulação do servidor, que faz o link direto com o tema, né? Poder-se-á, dessa maneira, controlar os recursos formadores de opinião, prejudicando o senso crítico dos usuários e expondo a fake news que ele mais deseja acreditar. Reparem que aqui a fake news foi utilizada dentro da manipulação do comportamento, tanto que diz que é a fake news que ele mais deseja acreditar. Se ele deseja acreditar, eu mando a fake news para ele porque a bolha ideológica dele vai aceitar como verdade. Então aqui eu consigo utilizar a fake news para trabalhar a manipulação do seu comportamento, da sua ideologia política que é ratificada por uma fake news, beleza? Então a gente tem a fake news sendo utilizada de maneira produtiva nesse tema e não de maneira leviana, tá bom? Diante dos fatos supracitados, faz necessária uma campanha de conscientização promovida pelo governo sobre os males da alta exposição da internet, de como identificar fake news. Dessa maneira, o indivíduo se tornará mais atento com o que compartilha e crítico com o que lê. Essa redação tirou 800. Repare que a conclusão foi ruim, né? Ela foi pequena, superficial, e é por isso que ela tirou só 140. Mas os argumentos foram bons, com exemplos bons, quase não houve erros de gramaticais ou de pontuação, de acentuação. Então é importante vocês lembrarem que, não, o final foi ruim, então a nota vai ser muito baixa. Não é assim que se faz a análise. A análise é por competência. Então as competências precisam ser analisadas individualmente para chegar a alguma conclusão, beleza? Por isso que é importante você colocar metas de, essa competência eu vou tirar 200 daqui para frente, agora essa competência, para que você consiga estabelecer um parâmetro de onde você tem errado mais e onde você tem que consertar mais esses erros, beleza? A última redação que eu trouxe para vocês é essa aqui. Reparem que eu precisei colocar um parágrafo em cada slide por causa do tamanho, e vocês sabem muito bem que a redação do Enem tem que ser grande, a sua letra tem que ser pequena e tem que preencher aquelas 30 linhas, porque ela exige muito conteúdo e você só vai conseguir escrever muito conteúdo em pouca linha se sua letra for pequena, beleza? Vamos ver então.
O movimento literário modernista objetivava, por meio da valorização da cultura popular brasileira, tornar a arte mais acessível. Semelhantemente, na contemporaneidade, a internet exerce o papel de democratização do acesso à informação. Reparem que aqui eu tenho uma contextualização criativa que fala sobre o movimento literário modernista. Olha como isso é fundamental para conseguir ponto de criatividade, ponto de bagagem cultural. Aí vem a marcação da tese. Entretanto, percebe-se a manipulação do comportamento da população por esse meio devido à falta de informação e a difusão de notícias falsas, ou seja, topicalizei as ideias nesse fechamento. Temos um parágrafo aqui de introdução com início, meio e final. Um início com contextualização criativa, um meio com uma tese marcada e um fechamento com topicalização de ideias. Segundo parágrafo, olha o tamanho. Em primeira análise, conectivo de gancho. Consoante ao pensamento do filósofo Immanuel Kant, a educação modela o homem e torna um ser crítico. Devido às desigualdades sociais presentes no Brasil, exemplificadas pela pesquisa feita pelo Orfão Brasil, que mostrou que 5% dos mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos 95%, o acesso à educação torna-se um privilégio, fazendo com que aqueles que não têm acesso a um ensino de qualidade estejam mais suscetíveis à manipulação exercida pelo sistema que seleciona os dados que serão expostos aos indivíduos, por não terem acesso à instituição que estimula o pensamento crítico. Logo, os investimentos em educação são essenciais para evitar a manipulação comportamental por meio da seleção de dados circulantes nas redes sociais. Reparem que aqui a fundamentação foi com um argumento de autoridade que até então a gente não viu nenhuma das outras redações e com um dado. Reparem, é um dado real de uma fonte confiável e que não estava no texto de apoio. Essa candidata conhecia esse dado. E eu posso te afirmar isso com certeza porque era a minha aluna. Então ela conhecia esse dado, ela tinha esse conhecimento, ela tinha o hábito de leitura e conhecia muitos dados, beleza? Então você tem aí, de fato, uma informação que é não só verdadeira, mas específica, mostra o conhecimento dela especificamente, beleza? Terceiro parágrafo. Cabe salientar também que, segundo o físico Albert Einstein, outro argumento de autoridade, a tecnologia ultrapassou os limites propostos pela humanidade. E dessa forma, percebe-se na atualidade informações falaciosas que objetivavam a manipulação dos usuários da internet. Segundo uma pesquisa feita pela Motorola, metade dos brasileiros checam seus celulares compulsivamente, o que mostra a influência desse na vida da população. A divulgação de informações falsas na internet ocasiona, além da falta de profundidade nos argumentos, o direcionamento do voto e a mudança ideológica e comportamental dos usuários. Haja vista a importância desse meio para os brasileiros. Por isso, tornam-se imprescindíveis as fiscalizações desse meio para evitar a manipulação por meio do controle de dados. Reparem que ela chegou a falar aqui como que a gente é influenciado pelas notícias falsas, mas quis dizer que estou falando de notícias falsas para chegar no ponto da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Tanto que o fechamento retoma o tema. Olha o que o fechamento diz: evitar a manipulação por meio do controle de dados e não por meio das fake news de maneira simplória. Beleza? Então vamos para a conclusão. Torna-se evidente, portanto, conectivo de gancho deslocado, a necessidade de uma mudança desse cenário. Temos aí a retomada da tese. Vamos à intervenção. Por isso, é necessário que o Ministério da Educação, primeiro agente interventor especificado em todas as redações que a gente viu até agora, por meio de parcerias público-privadas, invista em escolas públicas, introduzindo nessas escolas aulas sobre manipulação por meio da internet, a fim de incentivar um pensamento crítico e evitar a manipulação, visto que tal fenômeno é prejudicial à população brasileira. E dessa forma, construiremos uma sociedade crítica e, assim como desejado pelo movimento modernista brasileiro, com acesso à informação e à arte. Ou seja, reparem que aqui ela tem uma proposta de invenção, porque é o que te obriga, o Enem te obriga a ter uma completa com 5 elementos e não duas. O aconselhável são duas? Sim, mas não tinha mais espaço para escrever. Então, ou era uma ou era nenhuma. Então, temos aqui uma proposta e primeira redação com frase otimista cíclica. É otimista, construiremos uma sociedade cíclica. É frase porque é curta e é cíclica porque retoma a contextualização do movimento modernista brasileiro. Essa redação tirou
940. 200 tanto na intervenção, perdão, quanto na estrutura do texto, quanto nas informações trans, porque eu tinha ali Kant e Einstein. Só não tirou 200 por 2 corretores. Um corretor deu 200 e outro deu 160 na bagagem cultural. E, como eu sempre digo para vocês, quem não tira 1000, geralmente não tira 1000 porque não consegue 200 na competência 1. Vocês repararam que teve uma vez que eu comecei, aqui no finalzinho do parágrafo, eu li e falei, ah não, deveria estar escrito tananana? Isso não é um erro de digitação, é porque eu digitei exatamente como estava no espelho da redação, beleza? Então, quando eu fiz essa retificação na leitura, é uma prova de que havia ali um erro gramatical. E 2 erros gramaticais significam menos 40 pontos. E aí? Onde você está nessas 6 redações? Você está na redação 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Quais competências você ainda não tem conseguido alcançar 200 pontos? Essa aula serve de termômetro para você entender onde você está e onde você quer chegar. Beleza? Vamos então para o tema da semana? O nosso tema é o aumento da expectativa de vida no Brasil e suas demandas sociais. Então, a gente já sabe que o assunto é aumento da expectativa de vida, que é algo positivo. Então, só de perceber que aumento da expectativa de vida é algo positivo, já é um indício de que a palavra-chave que vai limitar o tema dentro desse assunto é justamente demandas. Ou seja, quais são os problemas que surgem a partir de uma população que tem uma expectativa de vida alta. Pensando nisso, eu trouxe algumas possibilidades de contextualização desse tema. A primeira possibilidade é você falar de algumas descobertas científicas, como a descoberta da penicilina, por exemplo, porque os avanços científicos medicinais fizeram a gente viver mais, né? A gente morria de varíola, a gente não morre mais de varíola. Igual pensar no câncer, né? O câncer era um atestado de óbito para quem tinha o diagnóstico, mas hoje não é mais tão assim. A gente tem tratamentos médicos avançados, então a gente consegue utilizar uma descoberta. Eu trouxe como exemplo a penicilina, porque ela que trouxe a criação do antibiótico. Imagina quantas doenças, quantos sintomas nós não tratamos com antibiótico. Imagina se a gente vivesse antes dessa descoberta, como seria muito mais fatal algumas viroses que são tratadas facilmente com antibiótico, né? Algumas bactérias que são tratadas facilmente com antibiótico. Então é importante que vocês consigam contextualizar com uma descoberta. Eu escolhi a penicilina, mas poderia ser qualquer descoberta medicinal e científica que aumentou a nossa saúde, né? Nossa expectativa de vida no combate a doenças e enfermidades que mataram e assolaram a sociedade. Beleza? Outra forma de você contextualizar é falar que o 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, porque isso mostra como que essa faixa etária específica é importante para o mundo, gera uma demanda importante para o mundo. Por quê? Quando a gente fala de aumento de expectativa de vida, necessariamente falamos do aumento da população idosa, beleza? Essas são as contextualizações por fatos, mas eu trouxe também 3 contextualizações criativas, 2 filmes e um poema. Quais filmes? Primeiro, Wolverine 3, né? Que agora o nome desse filme é Logan. Qual é a história desse filme? É a história de Xavier, né? O Charles Xavier, e do Wolverine. O Wolverine vira o chofer do Xavier porque vai cuidar dele, porque Xavier é um nonagenário, né? Se você procurar a sinopse desse filme, você vai ver que é assim que o Charles Xavier é identificado, como nonagenário, ou seja, uma pessoa que tem mais de 90 anos. Então a gente tem tanto o Wolverine quanto Charles Xavier, idosos, sendo protagonistas dessas histórias, e não só protagonistas, são heróis. Isso mostra como há uma ideia totalmente diferente da ideia que nós temos do idoso hoje. O que a gente enxerga no idoso é uma pessoa que não serve para nada, que só dá trabalho, muito menos como protagonista de uma história e menos ainda como herói da sociedade. Então você poderia mostrar como que esse filme mostra uma perspectiva positiva dos idosos que não se aplica na realidade, beleza? Um outro filme que poderia ser uma contextualização é Um Senhor Estagiário, que fala da história de uma empresa de moda que abre um estágio beneficente, né? Um estágio de cunho social, que o seguinte critério estava estabelecido:
os estagiários precisavam ter mais de 65 anos para concorrer à vaga de estágio. Era o que eles chamaram de estagiário sênior. Era necessariamente o idoso, porque eles queriam fazer esse projeto social e a presença desse senhor estagiário, né, desse idoso que foi o estagiário da dona da empresa, modificou a vida da empresa e dela pessoalmente, porque trouxe novas perspectivas de uma pessoa que tem mais experiência, que trabalhou em escritório por muitos anos com outra proposta, né? Agora ele era estagiário de uma empresa de moda, mas ele trabalhava na produção de fichas telefônicas, né? Então, o que não existe mais hoje, mas isso trouxe a experiência e a forma de ver o mundo, trouxe ganhos positivos para a empresa. E essa é uma forma de você contextualizar, porque a realidade do mercado de trabalho para o idoso não é uma realidade positiva, ela é uma realidade excludente. E nesse filme ela é includente, né? Ela inclui o idoso e não exclui o idoso do mercado de trabalho. Seria uma ótima forma de você começar a contextualização com um aspecto positivo e introduzir a sua tese com conectivo adversativo. Beleza. E uma terceira forma é você utilizar a Cecília Meirelles, que fala esse poema chamado Retrato, justamente retratando a terceira idade. Para quem não conhece, eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Isso mostra um paradoxo entre o que a gente chama de melhor idade e o que de fato é a terceira idade. Como que a gente enxerga os idosos e como que os idosos se enxergam diante do espelho. Então seria uma forma de você contextualizar, mas agora não de maneira positiva, mas já trazendo o aspecto negativo que na sua tese você ia dizer que tal cenário se perpetua na realidade brasileira. Beleza? Essa seria a nossa contextualização, ou uma dessas, né, seria a nossa contextualização, e iniciaríamos o nosso primeiro parágrafo de argumentação. E o primeiro argumento que eu trouxe para vocês é o da pirâmide etária invertida. O que é a pirâmide etária? É a pirâmide que quantifica, né, a quantidade de pessoas que nascem, a taxa de natalidade e a expectativa de vida, né? Até quantos anos as pessoas vivem, porque aí eu consigo ver ter uma taxa de mortalidade. Beleza? E qual era o normal das pirâmides etárias? Elas tinham uma base larga, uma alta taxa de natalidade e um topo fino, né? Era realmente um triângulo, porque também tinha uma alta taxa de mortalidade. Nascia muita gente, mas também morria muita gente. Então a expectativa de vida era baixa e a pirâmide é triangular. Mas o argumento é da pirâmide etária invertida. O que é isso? Nós temos uma taxa de natalidade cada vez menor e uma expectativa de vida também cada vez maior. Então, em vez de ter muita gente nascendo e muita gente morrendo, eu tenho pouca gente nascendo e muita gente vivendo muito. O fato de viver muito não é negativo. O problema disso é como que eu consigo sustentar uma sociedade que tem mais idosos do que jovens. Esse é o grande problema da pirâmide etária invertida. E o que gerou essa pirâmide etária invertida? O aumento do índice de desenvolvimento humano, como os aumentos medicinais, os avanços científicos, que, como a gente usou na contextualização, a penicilina, e também o acesso ao saneamento básico, por exemplo, a educação. Isso também facilitou, aumentou o IDH, o índice de desenvolvimento humano. E também a diminuição da taxa de natalidade. Não só porque ter uma família com muitos filhos ficou muito caro, mas também porque a gente teve a divulgação, não só a criação, mas a massificação de métodos contraceptivos. Então você conseguia escolher mais a sua taxa de natalidade, né? A sua fecundidade e não mais ser um susto ou algo imprevisível, beleza? Agora, qual é a grande consequência disso? Insustentabilidade econômica. Como assim, prof? Como que acontece a nossa previdência, né? As pessoas que trabalham hoje, os jovens que trabalham hoje, geram renda para sustentar aqueles que estão na previdência. Quando nós tínhamos muita gente trabalhando e pouca gente na previdência, né? Que era pouca gente vivendo tanto, eu tinha o dinheiro suficiente para custear essas pessoas, essas vidas. Agora, quando eu tenho pouca gente
nascendo, porque a taxa de natalidade é baixa, eu tenho poucos jovens e muitos idosos, essa conta não fecha. Eu tenho menos gente trabalhando para sustentar a previdência do que pessoas que precisam dela. Então, essa conta gera uma insustentabilidade econômica. Eu preciso aumentar o tempo de trabalho ou aumentar a quantidade de pessoas que estão trabalhando. Se eu não consigo aumentar a taxa de natalidade para conseguir isso, porque a superpopulação também é um problema, eu preciso ter alguma estratégia para poder sustentar não só a economia, não só a juventude, mas nesse caso, desse tema, principalmente os idosos. Como que você prova isso? Trouxe esse dado para vocês. Em 2050 seremos só 9 bilhões de pessoas no mundo, beleza? Só que desses 9 bilhões nós teremos aumentado 350% a quantidade de idosos no mundo. Então imagina quantos idosos a gente vai ter, um aumento de 350% de idosos, sendo que 85% deles vivem em países pobres. E qual é o problema disso? É justamente a insustentabilidade econômica, porque os países envolvidos da Europa, por exemplo, primeiro enriqueceram e depois envelheceram. Então essa riqueza que eles conseguiram primeiro consegue sustentar o envelhecimento. Mas países como o nosso, que são subdesenvolvidos, a gente envelheceu junto com o enriquecimento, ou melhor, não enriqueceu tanto quanto envelheceu. E aí eu tenho essa insustentabilidade econômica. Uma informação que você pode trazer também para esse argumento é falar da teoria neomalthusiana. Malthus dizia, caramba, olha só, tem muita gente no mundo, né? Em 2050 vai ter 9 bilhões. Tem muita gente no mundo. Não vamos ter alimento para todo mundo. A gente não vai conseguir viver com essa quantidade de gente. Vai acabar com o meio ambiente. As pessoas vão passar fome. Então, qual é a solução que Malthus teve? Vamos acabar com a taxa de natalidade. Tem que diminuir métodos contraceptivos, celibato, seja lá o que for. Temos que diminuir. De fato, o Malthus previa um problema que seria a superpopulação, né? Que é um problema que realmente nós temos com o meio ambiente, por exemplo. A fome foi solucionada, a gente tem mais comida do que gente no planeta. O problema é que ele não previu que diminuir a taxa de natalidade também seria um problema. Porque ele pensou no meio ambiente e na fome, quando ele pensou na superpopulação. Mas ele não pensou no problema econômico que nós geraríamos com a diminuição brusca da taxa de natalidade, gerando essa pirâmide etária invertida. Querido, para uma sociedade permanecer viva, ela se sustentar, ela se alimentar, ela precisa ter uma taxa de natalidade de 2,1 filhos por mulher, né? É contado por mulher justamente pela capacidade reprodutiva do útero, ok? Então, se eu tenho uma pirâmide etária invertida, significa que os países envolvidos têm uma taxa de natalidade menor do que a mínima exigida para a perpetuação daquela sociedade, daquele povo. Então a gente consegue trazer a teoria de Malthus para falar, olha, ele até percebeu que a superpopulação seria um problema, mas ele não percebeu que a diminuição da taxa de natalidade geraria o problema da pirâmide etária invertida. Beleza? Assim a gente termina o nosso primeiro argumento, que fala, sim, é bom a gente está vivendo mais, né? A parte larga da pirâmide de cima é positiva, o problema é que ela está junto com uma parte fina da pirâmide, a parte de baixo, que gera essa insustentabilidade econômica. Passando disso, vamos para o segundo argumento, que é a falta de infraestrutura ou uma infraestrutura precária para essa população idosa. Qual é a causa disso? Falta de acesso à saúde, ao lazer e à tecnologia, né? O que o idoso tem de acesso ao lazer, por exemplo? O que ele faz no entretenimento dele para poder passar o tempo livre? Porque se ele está aposentado, se ele não estuda, não trabalha mais, há muito tempo livre. E imagina como deve ser ocioso esse tempo e tedioso sem acesso ao lazer. E ainda mais a tecnologia, porque a tecnologia poderia ser uma ferramenta de lazer, mas o analfabetismo digital da população idosa é muito grande. E, inclusive, o acesso à saúde também é precário, né? A população idosa precisa muito de um acesso à saúde de qualidade. E quando ele não tem, isso diminui a qualidade de vida dele. Então, a grande consequência é a exclusão social. Você não tem uma saúde boa, você fica com uma saúde debilitada, você não tem acesso à tecnologia numa sociedade hiperconectada e você não tem acesso ao lazer. Você fica totalmente excluído da sociedade por essa falta de infraestrutura. E como que você prova isso?
você pode trazer esse relatório, esse dado estatístico, que diz que o Brasil está na posição 66 dos 100 países avaliados no que tange ao analfabetismo digital. Reparem que, pensando no mundo inteiro, 100 países, 66 de 100 é uma posição baixa. A gente precisa, aumentar o nosso índice de alfabetização digital. E lembra, 85% da população idosa está nos países subdesenvolvidos, está nos países pobres. Então eu tenho muito idoso vivendo esse analfabetismo digital no Brasil. Beleza. E uma outra forma de fundamentar é trazer informação trans de Durkheim de corpo social e solidariedade orgânica, Quando Durkheim fala que nós temos um corpo social, é que a sociedade funciona como um organismo vivo. E o organismo, seu corpo, para ele poder funcionar, todas as partes têm que estar ligadas em perfeita harmonia. Quando alguma parte não está funcionando direito, isso prejudica o corpo. E quando a gente pensa que a população idosa vai aumentar 350% em 2050, eu vou ter uma grande parte do corpo que vai estar sendo inutilizada, subutilizada ou excluída. Óbvio que isso vai gerar um problema no nosso corpo social, que é metaforicamente para Durkheim um corpo biológico. Caramba, prof, então como é que eu faço para poder não ter esse problema no meu corpo social? Eu preciso de solidariedade orgânica, que Durkheim diferencia da solidariedade mecânica. O que seria a mecânica? É aquela que instintivamente, por osmose praticamente, você pratica. Quando eu tenho, por exemplo, algumas tribos indígenas ali que eles se unem e vivem naquela região e mecanicamente compartilham uma solidariedade porque a vida necessita disso. Como assim? Na sua casa que, na minha casa, um dia eu lavo roupa, outro dia ele passa, outro dia eu varro, porque todo mundo mora aqui, todo mundo tem que viver bem aqui, então cada um vai de maneira automática cuidando desse local que a gente vive, Então isso seria a solidariedade mecânica. O que é solidariedade orgânica? É aquela que você tem a possibilidade de sobrepor de outra pessoa, você tem a possibilidade de se sentir superior e excluir a outra, mas você faz questão de ser empático. E é justamente a nossa realidade em relação aos idosos. Nós temos toda a possibilidade de nos sobrepor. Nós temos acesso à saúde, a lazer e à tecnologia. Então a gente poderia facilmente gerar essa exclusão social, mas a gente, pela solidariedade orgânica, faz questão de ser empático com essa faixa etária, que se a gente conseguir, um dia a gente vai viver também com essa idade. Então aí sim, com essa solidariedade orgânica, eu conseguiria manter a saúde do nosso corpo social. E aqui a gente termina o nosso segundo problema, o nosso segundo argumento, e vamos solucionar os dois. Para o primeiro problema, que é a insustentabilidade econômica, obviamente eu preciso do Ministério da Economia. E o que ele pode fazer? Ele pode incentivar e regulamentar a admissão de funcionários sêniores, de funcionários da terceira idade, como a gente viu lá no filme Senhor Estagiário. Exatamente. E não só isso, eu preciso de formação continuada em instituições públicas e privadas. Por que formação continuada? Porque o trabalho cada vez mais vai ser tecnológico, vai ser informatizado. Então eu preciso formar esses idosos para poder acabar com o analfabetismo e fazer de fato aquele cargo, aquele vínculo empregatício ser duradouro, ser longo e não pontual. Beleza? Então é importante não só incentivar a entrada no mercado de trabalho desses idosos, mas que ele consiga permanecer nesse mercado de trabalho, já que essa empresa ou esse órgão público ofereceria uma formação continuada, beleza? E assim a gente conseguiria resolver o problema da insustentabilidade econômica, já que a terceira idade não seria só sustentada pela juventude, mas também se autossustentaria, beleza? No segundo problema, que é o problema da infraestrutura precária, você poderia chamar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque fala justamente do indivíduo, nesse caso o nosso indivíduo é o idoso. O que eles poderiam fazer? Implementar o envelhecimento ativo, o marco político, que é um documento da OMS que traz a seguinte definição para envelhecimento ativo: processo através do qual se possam otimizar as oportunidades para saúde, participação e segurança, de modo a assegurar a qualidade de vida à medida que se envelhece. E como que você poderia aplicar esse envelhecimento ativo? Através da ampliação de postos
que a gente chama de Centro de Saúde Amigo do Idoso, que são postos de saúde que não só pensam, não, preciso dar mais atendimento médico para o idoso, mas todo o ambiente é pensado para o idoso, a quantidade de rampas, de corrimões nos banheiros e nos corredores, o atendimento, porque pensa, quando a gente vai ao banco hoje, tem lá aquele... Não é um caixa, tipo um caixa eletrônico que você escolhe para onde você vai. Se você quer ir para gerência, se você quer fazer isso, fazer aquilo, e sai um ticket e você obedece aquele ticket para ir para a fila correta. Então, se eu tivesse só esse tipo de atendimento, o idoso poderia ficar excluído desse sistema. Então, você tem no Centro de Saúde Amigo do Idoso um espaço pensado por idoso, que ele se sente pertencente àquele espaço, um espaço que foi feito para ele, e ele não se sente excluído. E repare que o envelhecimento ativo fala de saúde, participação e segurança. E o problema que a gente desenvolveu no segundo parágrafo não foi um problema, foram 3: falta de acesso à saúde, ao lazer e à tecnologia. Por isso que esse documento seria uma ótima forma de você aplicar e trazer inclusão para os idosos. Beleza? Então, queridos, escrevam uma ótima redação e até semana que vem.